Olá, começa agora mais um Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados falam sobre seus trabalhos e aproveitam para compartilhar suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ler, ouvir e visitar. E hoje meu convidado é do mundo das artes gráficas. Eu recebo o quadrinista e ilustrador Alex Sander. Tudo bom, Alex? Tudo ótimo, viu? Eu agradeço o convite de vocês, obrigadão mesmo. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Alex, vou começar falando um pouquinho da sua formação. Você é formado em publicidade e propaganda. Sim, sou formado em publicidade e propaganda. Como é que as artes gráficas, o trabalho como cartunista e ilustrador, apareceu na sua vida? Foi concomitante com essa formação ou foi antes de tudo isso? Foi antes de tudo isso. Eu comecei a fazer quadrinhos quando eu tinha, assim, eu desenho e escrevo desde criança e comecei a fazer quadrinhos a desenhar com 5 anos. Minha mãe conta que eu já desenhava e escrevia, mesmo antes de saber ler, eu já via os quadrinhos e tal. Mas o contato com o universo da HQ mesmo, assim, para produzir, foi na adolescência. Que eu comecei fazendo trabalho para um jornal da cidade de Registro, que eu sou natural da cidade de Juquiá, São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar para um jornal na adolescência ainda. Com quantos anos isso, Alex? Eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 super anos. novo. Foi minha primeira publicação. Minha primeira tira que eu publiquei foi nessa faixa etária. E aí eu comecei a gostar muito de ilustração, de desenho, até enfim, tudo que vinha eu fazia de desenhos. E naquela época você já pensava nesse caminho como uma possível profissão ou não? Era a diversão do momento ali, o que você curtia fazer? Eu curtia muito fazer e curto até hoje muito fazer. E realmente era algo que eu comecei assim, sem saber de repente como é que iria se desenvolver. Eu sempre quis trabalhar com desenho, com ilustração, enfim. Mas aí as adversidades da vida me levaram para um outro caminho também. E aí eu entrei em outras empresas, tive outros empregos, mas paralelamente eu nunca deixei de fazer quadrinhos, de ilustrar, de publicar, enfim. E isso daí é um pouco da história. E mais ou menos uns 13, 14 anos atrás eu comecei a me dedicar 100% ao mundo das artes mesmo. Que bacana. E foi em que vertente inicialmente? Ou você já fazia tudo junto? A ilustração, os quadrinhos, ou você começou com algum específico? Eu comecei fazendo tiras. Porque eu entrei no universo das HQs através de revistas que nem Chiclete com Banana, Animal, Robert Crumb, Will Eisner, as primeiras publicações que tinham nos anos 80 e 90. Eu não comecei pelos heróis, eu comecei pelos independentes de grandes editoras, né, digamos assim. E aí eu já escrevia minhas tiras. Eu tenho um personagem chamado Maneiro, que tá guardado por enquanto, eu publicava as tiras dele. E aí eu comecei com tiras e cartoons e caricatura, enfim. Mas aí depois eu fui vendo o que eu conversava melhor, o que eu me identificava melhor. Porque o amadurecimento de você ver como é que aquilo que realmente conversa contigo é encontrar esse caminho que é o complicado, né? Entendeu? Aí quando eu encontrei esse caminho de ver que eu curtia muito, que meu lance era HQ, histórias intimistas e tal, e trabalhar com universos diferentes, e aí eu comecei a fazer quadrinhos, HQs mesmo. Aí eu dei meio que uma pausa nas tiras, nos outros trabalhos. Mas você acaba fazendo de tudo, né? Você faz ilustração, vira e mexe, pinta um cartoon para fazer institucional, pinta várias coisas. Você, como freelancer, você vai fazendo. Né? Como a gente tem um estúdio, tudo, a gente acaba fazendo essas produções. Mas o meu trabalho mesmo de cunho autoral e o que eu trabalho é história em quadrinhos e ilustrações como freelancer, ou ilustrações como participações de quadrinhos escritos por outros autores, que eu ilustro, que eu desenho, enfim. Uma espécie de coautoria, de colaboração mesmo. Alexander, falando especificamente sobre o que você falou mesmo, o que é seu trabalho, a sua onda, como é que você definiria o seu viés de trabalho, por exemplo, o que vem atrás das suas histórias, os temas que te motivam a escrever e a desenhar, o que é aquilo que essencialmente te desperta? Eu sempre parto, para escrever uma história, eu sempre parto de uma experimentação. Eu vejo N possibilidades com quadrinhos. Quadrinhos você pode contar qualquer história, qualquer assunto em história em quadrinho. Todo assunto que você quiser abordar, você pode abordar em quadrinhos. Então, eu sempre parto de uma experimentação. Quando eu escrevi Memórias de um Cartunista, o Memórias de um Cartunista foi um quadrinho que eu escrevi inspirado numa música do Pink Floyd, que é a música Time.
Eu traduzia a letra, via a letra, trabalhei a melodia e vi que aquilo me dava uma sensação que mexia comigo. E o que eu poderia fazer com essa sensação, com esse barato que mexia comigo? O que eu podia escrever sobre isso? E aí veio a ideia dos personagens, do enredo, enfim. Tanto que no meio da HQ eu já teve leitores que falaram, nossa, eu li a HQ enquanto ouvi o álbum Dark Side of the Moon, que tem essa música Time, e é uma viagem, cara, é uma coisa muito louca, sabe? E foi isso que eu senti, e veio da música. Essa influência, né? Ou essa inspiração. Sim. Aliás, a música é muito forte como inspiração para você, né? Sim, bastante. Por que isso fala tão alto e quais são os gêneros que te tocam bastante, que a gente pode ver claramente na sua obra, assim? Nossa, o que me toca bastante na música eu sou muito louco com isso, porque eu tenho um gosto muito variado musicalmente. Eu gosto de música boa, assim, mas eu entrei na música com uma banda de thrash metal. A gente tocava Sepultura, tocava Slayer, tentava tocar Ratos de Porão, enfim. Aí depois, começo lá na adolescência, eu comecei a tocar rock nacional, tocar em banda de baile, enfim, aí. Mas eu gosto, o que me toca, eu ouço, ultimamente eu tenho ouvido muito Esperanza Spalding, que para mim é uma das musicistas mais completas da atualidade. O álbum dela foi um álbum que me mexeu muito comigo. Hermeto Pascoal é um cara que eu ouço muito ultimamente. Yamandu Costa é outro cara que comprei o último disco outro dia e não paro de ouvir esse disco. E Charles Mingus, não sei se vocês conhecem, é um baixista, um músico, tem uma música chamada Moanin, que é uma das músicas mais completas que eu já ouvi na minha vida, assim, é uma música que me pirou, assim, que é o jazz e outras vertentes, né? Mas eu tenho um rock também, eu gosto de muito forte. Muito forte também. Eu sou um cara que bebi na fonte do Red Hot Chili Peppers, bebi na fonte do Faith No More, bebi na fonte de Sepultura, que não comentei, do Metallica. Então, eu adoro Elis Regina. Então... é muito variado. É porque é tudo que me toca. O que eu mais gosto desses artistas, quando eu fui ler sobre Mingus, Charles Mingus, e sobre Jaco Pastorius, que é um cara que está muito visível na maneira de eu tocar, eu acho muito interessante a história deles, sabe? Mais do que a música. Como é que eles construíram a carreira deles, como é que eles compunham, como é que é um meio de vida deles, como é que o Hermeto vive, como é que o Hermeto compõe. É mais que música, é toda a história. É música, é toda a então. história. Como é que o cara enxerga a arte? O Charlie Parker, que é um cara fenomenal, como é que foi a história de vida dele, a história artística dele, como é que ele compunha, ele totalmente virtuoso. Então a história dessa galera me chama muito mais do que a música, muitas das vezes. Sabe? E aí você falou uma palavra-chave, história, e é por isso que te influencia tanto. Porque eu curto a história, entendeu? Eu curto o rap também, eu sou fã do Criolo, Benegão. Então, como é que é a carreira desses caras, como é que o Criolo enxerga a arte dele, sabe? Como é que ele vê a arte dele? Que é muito legal a história dele, com a mãe dele, né? Então, essa história mexe comigo. Então, quando mexe comigo, mais... Você extravasa isso na sua obra. Tanto que eu lancei o Gibi Jazz, inspirado em músicos em Hermeto, Esperanza e Jaco Pastorius. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa obra, por favor, que era uma das perguntas aqui. O Gibi Jazz, ele surgiu porque foi assim, eu comecei na música, eu comecei no thrash, fui para música brasileira, e nos últimos tempos, com uma banda na qual eu fiz parte, eu toquei muito blues. E eu tive a felicidade de tocar com grandes músicos de blues, além dos meus amigos, que são excelentes músicos, que estão tocando até hoje. E aí eu vi que o blues tinha algo fora da curva, assim, de criatividade. Só que dentro do blues o que impera muito é a guitarra ainda, né? Que é a guitarra. Mas apesar disso, o blues foi veio antes do jazz, depois veio o jazz. Aí como é que fui parar no Jaco Pastorius? Quando eu vi Jaco Pastorius tocando, quando eu vi a forma dele tocar, a forma dele fazer a música dele, fazer a arte dele, quando eu vi a música de Hermeto, quando eu vi a música de Esperanza, isso tocaram muito forte em mim. Aí eu fiquei imaginando que nem tem uma HQ chamada Café, dentro do Gibi Jazz. Essa HQ, ela tem uma influência muito assim, do disco do Hermeto com do Jaco, e tem uma citação até Franz Kafka, que é um leitor que eu curto muito, e fala da conexão de mundos. Essa HQ fala disso, da conexão de mundos, da conexão desses universos.
É uma HQ que eu não utilizei de onomatopeias e nem de narrativa verbal, só não verbal. Porém, tem a narrativa verbal explícita ali, enfim, que eu trabalhei. Então, eu ia escutando o som, sentindo o som e transformando aquilo em imagem. Entendi. Aquilo que me trazia, mas dentro de um fio narrativo, de como é que eu podia linkar os universos de literatura, música e quadrinhos, assim, aqueles que tocam em mim. Volto a falar, isso daí não veio muito como inspiração e muito como experimentação. Isso não veio algo assim, eu vou fazer essa HQ porque é diferente. Não. Veio por experimentação. Veio por uma necessidade de fazer. Uma necessidade de escrever. Não foi uma obrigação, uma ideia anterior. Não, foi natural. Foi natural. Isso estava dentro de mim, eu tinha que pôr para fora, entendeu? Que ótimo. E a HQ Café, ela tem a HQ e tem a música que eu escrevi também. E cheguei a gravar há pouco tempo agora. Logo, logo vão ter alguma coisa da música também. Que ótimo. Alexander, o Vale a Pena faz um breve intervalo, a gente já volta retomando esses assuntos. Não saia daí, a gente volta já. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Olá, o Vale a Pena está de volta e a gente terminou o primeiro bloco falando sobre música e quadrinhos. A gente falou da obra Gibi Jazz do Alexander e agora eu continuo esse papo perguntando um pouquinho mais para ele sobre as demais obras. Alexander, fala um pouquinho para mim sobre Ligação. Me fala um pouquinho sobre esse projeto, o que ele contempla, como foi a ideia? A ideia foi o seguinte, Ligação eu escrevi um diálogo. Eu chamo até de microconto, mas um diálogo. Primeiro eu fiz um microconto, um diálogo de 2 personagens, de uma mulher que pega um táxi e vai para algum lugar. A história, fiz esse diálogo dos dois. Aí eu pensei, falei, caramba, dá uma HQ também isso daqui. Aí eu peguei a música. Aí o que eu fiz? Eu peguei e transportei isso para dentro do universo, como se tivesse um casal fazendo amor, e ao mesmo tempo que essa mulher pega esse táxi e dialoga com esse taxista, e eles começam a escutar uma música dentro do táxi e o amor está rolando em outra narrativa. O amor está rolando em narrativa não verbal, aí tem um lance do signo da música que eu incluo dentro da HQ, dos signos, aí tem um lance do diálogo deles inseridos nos recordatórios. Então, tem uma história no recordatório e tem outra história na narrativa não verbal. Entendi. Que eu procurei trabalhar, foi uma experiência também, foi uma viagem que eu fiz para a Argentina com a Lei, que é a minha esposa, e aí eu vim com isso na cabeça, com essa ideia na cabeça de ligação. Porque ligação é sexo, né? Em espanhol. E aí disso veio a ideia de fazer essa parada, escrever essa história. De mesclar e de fazer, na verdade, uma história em várias instâncias. Sim, assim, tem, né? tem uma pegada um pouco erótica. Então, é uma história curta, porém muito forte, assim, que eu procurei trabalhar. Porque para mim, a história muitas das vezes não precisa ter 100, 200, 300 páginas. Ela precisa ter forte naquele conteúdo, naquele espaço de tempo. Ela precisa ser uma história por si só, independente do número de páginas. Número de páginas, entendeu? Porque se a gente pegar a obra de Franz Kafka, se a gente pegar a Metamorfose, é uma obra que tem no máximo 60 páginas e é uma obra muito forte. Se a gente pegar o Processo dele também, é outra obra forte. Cartas ao Pai também é outra obra forte dele, e que são poucas páginas, né? E eu posso considerar todos esses livros que você citou aqui como a dica do Vale a Pena, aqui que você poderia dar para o telespectador, obras que valem a pena ler e que, na verdade, trazem influências para criar outras coisas, instâncias diferentes. Sim. Tem autores que eu gosto, brasileiros que eu gosto bastante, que é o Daniel Galera, o Lourenço Mutarelli, entendeu? Tem o Carlos Bruno, que é um contista, cronista, que é do Rio de Janeiro, que é um amigo meu, um poeta amigo meu,
que eu tive a felicidade dele prefaciar o Gibi Jazz para mim. E ele é um cara que eu gosto muito. Na verdade, o seu trabalho é sempre nesse intercâmbio, né? Nessa combinação. Música, literatura, você não faz essa distinção. Tudo pode ser um motivo de inspiração ou de mote para um trabalho. Tudo é motivo de contar uma história. Tudo é motivo para você contar uma história. Eu estou 24 horas olhando em volta, lendo, assistindo o filme, já começo a pensar em algo. Mas eu tenho que filtrar, né? Não dá para escrever sobre tudo, né? Não, mas tudo é motivo, né? O dia a dia, as pessoas é motivo. As profissões que eu tive, que eu trabalhei, me servem muito de inspiração e de buscar personagens dentro daquilo que eu trabalhei, entendeu? Nessas diferentes rotinas. Nessas diferentes rotinas. Me fala um pouquinho sobre Duas Vidas. É um projeto novo, né? Está em andamento ainda? Tá, é um quadrinho, já escrevi o roteiro, já fiz o argumento, fiz o roteiro. E agora eu estou finalizando, eu já finalizei 3 capítulos, são 7 capítulos, eu já finalizei 3. Estão finalizados mesmo, sabe? E dá para adiantar um pouquinho do tema ou ainda não? Não dá, é uma história que conta a história de Javier, que é um personagem, é uma história de passagem de vida dele, assim. A história de Javier quando criança e quando adulto, enfim. Tem uma pegada infantil que eu queria sempre colocar no quadrinho. Que bacana! E tem um pouco de música, tem música também, que eu compus uma música como inspiração para essa HQ, uma música chamada Letícia. Eu compus essa música como inspiração dessa HQ, entendeu? Então o caminho inverso também é feito. Acabei compondo, veio uma inspiração, eu fiz a música só no contrabaixo. Só. Que bacana. Alexandre, eu queria que você me falasse um pouquinho quem são os profissionais que você considera que vale a pena conhecer no mundo dos quadrinhos, da ilustração. Quem são as pessoas que você indicaria para o nosso telespectador procurar a obra, conhecer, pessoas que te inspiram e que você considera importante a gente conhecer mesmo? Bom, eu posso falar, tem uns clássicos, né, que é o Will Eisner, no quadrinhos, Will Eisner, Robert Crumb, Moebius, esses são os clássicos. E tem os quadrinhos novos que eu li nos últimos. Tem um quadrinho chamado Os Ignorantes, de Etnier, é um francês, muito bom, muito massa que eu li. Tem o Astério Polyp, que é um quadrinho de um americano chamado David Mazzucchelli, que desenhava super-herói, que é muito bom esse quadrinho também. Então eu falei de uma história de um francês e um americano. Tem um australiano que é ilustrador e quadrinista chamado Chantan, que ele escreveu A Chegada, deixa eu ver, eu sou meio lesado, às vezes esqueço o nome, e Contos de um Lugar Distante. Ele é escritor, quadrinista e ilustrador. Isso eu já recomendo como os 3 para vocês lerem. Num livro só, no livro só, estão todos. Esse daí, e na literatura, eu tenho Lourenço Mutarelli, tem um livro muito bom dele chamado Nada Me Faltará, que um dos últimos romances que eu li dele, que é muito bom. Tem o Carlos Bruno, que você já tinha comentado do seu dele. amigo, né? O Carlos Bruno é Diários de Solidão, entendeu? Que é muito massa. Tem o Daniel Galera, que eu comentei também. Daniel Galera, que é do Rio Grande do Sul, que tem um livro dele chamado Barba Ensopada de Sangue, que é muito massa também. Que é um dos últimos. Esse romance eu li ele em 25 dias, ele tem 480 páginas, eu li ele rapidinho assim. Não consegui parar de ler esse romance, foi muito bom. Barba Ensopada de Sangue, é muito massa. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho agora dos trabalhos de coautoria, vamos dizer assim. Você tem trabalhos publicados em obras que tem outros artistas, você tem um trabalho de oficinas, então você tem alunos, pessoas que você ensina a questão dos quadrinhos. Como é que é esse trabalho, essa troca? Olha, muito legal. Eu falo que tudo é trabalho, né? Hoje, teve um tempo da minha vida que eu via como diferente. Eu tinha aquela pilha, eu sou quadrinista, ilustrador, vou trabalhar só com isso e dar aula e dar oficina, e isso entra como um ganha-mais. Não, isso não entra como um ganha-mais. Isso faz parte do meu trabalho. Então, ser arte educador, ser ilustrador, ser quadrinista, está tudo num balaio só. Então, porque toda vez que eu vou e apresento uma oficina, eu vejo pessoas com muito talento ali. Que eu li muitos quadrinhos bons desses alunos, entendeu? Então... Você, inclusive, editou e publicou, né? Editei e publiquei o trabalho deles, entendeu? E hoje eles estão andando com a própria perna dele, entendeu? Hoje tenho alunos meus que são professores, são quadrinistas, são ilustradores. Então, é tão mais importante quanto publicar uma obra num trabalho desse.
Porque você está mexendo com... É a continuidade, né? Continuidade do trabalho. Porque se eu quero que os quadrinhos continuem, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte não está só em publicar quadrinhos, está em passar essa vontade que eu tenho, essa inspiração que eu sinto para as pessoas. E uma forma de passar são as oficinas, são o contato tete-a-tete com as pessoas. Além do lançamento, além de estar nas bienais, nas feiras. Além da própria obra, A própria obra é o trabalho da oficina. E é tão importante quanto, porque muitas vezes você está lidando com pessoas ali, com alunos, né, que só conhecem quadrinhos mainstream, quadrinhos populares no Brasil, que são bons também, mas existem outros quadrinhos, outras vertentes. Então, eu gosto de levar obras de amigos meus, colegas meus que eu conheço, que são amigos meus, para apresentar para eles, entendeu? Apresentar trabalhos clássicos, apresentar trabalhos novos. Então, isso é muito importante. Na verdade, é um conhecimento amplo, né? Mostrar tudo que existe, aí cada um segue seu caminho. Sim, e isso é uma grande responsabilidade. Eu vejo isso como uma grande responsabilidade, entendeu? Que bacana. O Alexander, você comentou, são 9 livros, contando os autorais e esses em parcerias? São ilustrações, assim, contando com as ilustrações, são 11, né? São 12, né? Porque eu participei de 3 livros da editora Virgo, um livro da editora Reverso, um livro da editora Meu Bolso e publiquei 4 trabalhos autoral. E aí, além disso, tem 2 livros que eu ilustrei. 3, na verdade. É que eu tenho o Zeca da Sabina, que é do José Afonso Simbá, que foi um grande professor para mim, o saudoso José Afonso Simbá, que ele me ensinou muita coisa como arte. Foi muito bom conhecer ele, entendeu? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho de ilustrador, aproveitando que a gente entrou nessa toada. Como é que na verdade, traduzir, né, de certa forma, a obra de uma outra pessoa? Até que ponto você pode ir, até que ponto você recua e respeita o que está lá? Como é que é essa definição dessa tradução em imagem da obra de alguém? Olha, é algo muito assim... É algo muito mágico. Mas eu procuro trabalhar sempre respeitando o que está na narrativa verbal e conversando muito com o autor, sabe, com o escritor. Não é porque eu vou reescrever aquela obra em imagem, narrativa não verbal, que eu tenho que conversar com o autor. E agradeço muito porque todos os autores que eu trabalhei, os 3 autores que eu trabalhei, eu sempre tive muita liberdade de trabalhar com eles, de poder apresentar para eles como é que funcionaria melhor. Porque são várias etapas, você nunca pega um texto e entrega pronto, não. Né? São várias etapas, né? Tem a etapa dos esboços, a etapa do que funcionou melhor, depois da finalização, o que funciona, o que não funcionou. Então, essas etapas eu respeito muito com os autores. É muito bom. Eu gosto muito de ilustrar livros também, livros infantis e infanto-juvenis, assim. Que bacana. E aí é um outro universo, né? Por exemplo, quando você fala principalmente em livro infantil, por exemplo. Sim. Tem cuidado. Você mergulha num outro universo. Outro universo. Tem uma liberdade artística maior, porque você pode trabalhar com vários materiais, que eu gosto de trabalhar com aquarela, com giz pastel, com nanquim, com lápis artístico. Então, eu acabo usando todos esses... digital também. Então, colagem, tem algumas ilustrações que eu fiz com colagem também. Então, você tem essa gama maior, assim. Que bacana. Alexander, para finalizar, o nosso tempo é curto. A gente já falou de música, de literatura, e eu queria saber do cinema. A gente tem muitos quadrinhos que vão para as telonas. Você curte esse tipo de adaptação? E para finalizar, queria que você indicasse para o nosso telespectador uma dessas adaptações que vale a pena ver, que você curtiu, que você acha que vale a pena dar como dica. Olha, adaptação do cinema... Eu tenho acompanhado, assim, teve algumas adaptações. Hoje tem muito em voga a adaptação de super-herói, do universo Marvel, do universo DC. Essas adaptações eu não tenho acompanhado muito, não é muito que eu me identifico, assim. Tem uma adaptação muito boa de um filme chamado Anti-Herói Americano, American Splendor, que é a história do Harvey Picker, que é um quadrinista norte-americano, começou fazendo quadrinhos, contando a história de vida dele no meio onde ele morava. E tem também no meio desse longa, tem o Robert Crumb também. Então aparecem os 2 personagens. É a história real dos dois, o convívio dos dois, de vida dos dois.
Porque e é de um livro, saiu um livro chamado American Splendor, um quadrinho que ele publicava, um quadrinho independente, que depois compilou, virou um livro. E nesse livro tem ilustrações do Robert Crumb, que ele ilustrava as histórias de Harvey Pickard. Isso virou um longa, que é um longa excelente. Foi uma das melhores adaptações que eu vi. Não posso falar que é uma adaptação porque tem partes de trecho da história dos quadrinhos, mas não é total, entendeu? Mas é uma história real deles. Mas tem como base... O quadrinho, a HQ, da HQ, é totalmente inspirado em HQ. E é fantástico esse filme, é muito bom. Que ótimo. Esse daí eu recomendo. A gente termina bem, então, com uma dica ótima para a gente conferir. Obrigado. Alexander, muito obrigada pela participação. Foi ótimo. A gente tinha aqui história para falar ainda um monte, mas fica para os próximos encontros. Agradeço imensamente. Viu? Obrigado, Vivian. Obrigado à equipe. Obrigado a vocês que estão assistindo. Só tenho que agradecer. Espero que vocês conheçam mais esses universos que nós conversamos aqui. E gostem de histórias e contem histórias por si só. Que ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço, Vivian. O Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado por sua companhia.